Fala, galerinha! Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma sexta com a graça de Deus, né? Hoje já é dia 4 de setembro. Eu espero que todo mundo esteja bem, tenham passado bem a semana. Fiquei muito feliz com o empenho e dedicação de vocês nas listas de exercícios. Hoje a gente vai estar fazendo a correção dos exercícios da semana. Espero que todo mundo esteja bem. Teve dúvida na correção, pessoal? Teve dúvida em algum exercício? Vocês podem observar que eu estou fazendo exercício por exercício, explicando um por um para vocês. Mas teve dúvida, obviamente. Professor, como que o senhor fez aquilo e tal? Pergunta que eu vou estar explicando para vocês com o maior carinho. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, boa sorte a todos vocês. Desde já um bom final de semana a todos. E bora lá para a correção, então. Sexta-feira, bora lá! Bom, galera, vamos lá para a correção, então. Esse exercício que a gente vai estar fazendo caiu no Enem de 2013. E ele é basicamente somente interpretação. Porque é um exercício super simples, super fácil e caiu no Enem. Vamos lá? Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com os telespectadores. Essa transformação se deve à conservação do sinal, à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com esta nova tecnologia. Buscando levar este benefício a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinais às antenas A, B e C, já existentes nas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano abaixo. A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. O que significa equidistante? Com a mesma distância das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto da coordenada. Gente, qual seria o ponto que estaria no meio das 3 antenas? É esse. Que coordenada ele tem? 50 e 30. Sempre o primeiro valor na reta X e o segundo valor na reta Y. Difícil? O problema é ler, né? Se a gente ler e interpretar ele, fica bem mais fácil. Gente, o exercício 2, ele vem trazer pra gente análise e interpretação de jornais e revistas. Porque, olha só esse dado, por exemplo, que nós temos, saiu na Folha de São Paulo, no dia 23 de janeiro de 2014. Então, olha só, eu não vou ler a reportagem, né? Porque ele, na verdade, ele fala dos rolezinhos, né? Que algum tempo atrás estavam em alta na Grande São Paulo. Olha só. Analisando os dados citados, podemos afirmar que... Gente, se a gente fosse interpretar esse gráfico, né, do jornal, nós veríamos que se a gente somasse esses valores, não daria a totalidade. Daria 99%. Então a gente pode analisar aqui que seria a alternativa D. Por quê? A soma das porcentagens não apresentam o total de 100%, influenciando no resultado da pesquisa. Uma vez que a cidade de São Paulo tem aproximadamente 19 milhões de pessoas. O jornal pecou nas informações, o que deixou os matemáticos bem intrigados. É importante destacar que erros como esse podem trazer leituras equivocadas do gráfico, como uma estimativa incoerente em relação à população, bem como o entendimento desproporcional entre as barras, por mais que sejam sinalizados os valores. Obviamente, pessoal, se a gente analisar, né, e ler, obviamente, a pesquisa, a informação, né, que nós temos no jornal e analisarmos o gráfico que nós temos e somar, é uma coisa simples que a gente faz e a gente vai ver que não tem um 100%. E isso é extremamente importante para uma análise e interpretação correta e coerente dos fatos, né? Questão 4. Caiu lá no Saresp, questão 3, na verdade, desculpa. Põe na rapa 4. Um determinado produto estava marcado o seguinte preço, 12,009. Isso significa R$12,00
Uma casa depois da vírgula é décimo. 2 casas é centésimo. E 3 casas, milésimo. Então, seria R$12,09, né? Agora sim, a 4. Se a gente resolver essa equação na forma de fatorar, né? Porque ela falta o valor na forma de fatoração, porque ela falta o valor do coeficiente C. Então a gente coloca o x em evidência, que multiplica o que sobrou entre parênteses igual a 0. Uma multiplicação de 2 elementos cuja resposta é 0. Isso significa que o primeiro elemento é 0. Uia! Primeira resposta. Lembra disso? Quando a gente resolveu as equações do segundo grau? Ou o segundo elemento é 0, o 3 está positivo, ele vai para o segundo membro, ele fica negativo. Então, neste caso, a gente tem uma raiz nula e outra negativa. Seria a alternativa B. Se você não consegue visualizar que seria uma resposta nula e outra negativa, o correto é o quê? Resolver o exercício, né, pessoal? Senão não tem como eu saber quais a análise das possíveis raízes, quais serão as raízes, né? A questão 5, pessoal, nós temos uma... Opa, saiu do foco. Nós temos uma interpretação gráfica. Direto já vai ser o gráfico C, porque olha só, na segunda-feira 2 graus, na terça-feira 0, na quarta menos 1, aí na quinta subiu para 3, depois na sexta foi para 2, depois no sábado caiu para menos 2 e no domingo 0. O único gráfico que equivalente à tabela que nós temos, né, que equipara os dados à tabela que nós temos, é o gráfico C. Tudo bem, pessoal? Tranquilo por aí? Se teve dúvida, obviamente, pergunte. Questão 6 fala sobre sistema de equações. Na lanchonete de uma escola, o preço do salgado é R$2 e o preço do sanduíche é 3. Se eu chamar o salgado de X e o sanduíche de 3, eu sei que 2 vezes a quantidade de sanduíches vendidos, mais 3 vezes a quantidade de... 2 vezes o preço do salgado, mais 3 vezes o preço do sanduíche, dá o total que eu recebi, que foi de 180. E eu sei que se eu somar a quantidade de salgado mais a quantidade de sanduíche, eu vendi 70 lanches. Então, o único sistema que representa essa situação é o sistema C. Olha lá, quantidade de salgado mais quantidade de sanduíche, 70. 2 vezes a quantidade de salgado mais 3 vezes a quantidade de sanduíche me deu R$180, tá? Questão 7. A respeito da definição básica da circunferência e de suas propriedades, assinale a alternativa correta. A circunferência de centro O e raio R é um conjunto de todos os pontos cuja distância até o centro é igual ao raio. Seria a alternativa D. Tudo bem? Depois a questão 8, pessoal, é uma questão tirada de um poema de Milor Fernandes. Olha lá, Milor Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreveu um poema no qual extraímos o fragmento a seguir. Às folhas tantas do livro matemático, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez de uma vida paralela à dela até que se encontrara no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. A incógnita se enganou ao dizer quem era. Para atender ao teorema de Pitágoras, ela devia ter dito o quê? Que ela é a soma dos quadrados dos catetos, mas ela pode ser chamada de quadrado da hipotenusa, porque é quadrado da hipotenusa que é a soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? Se alguém tiver alguma pergunta,
por favor, tô lá no privado. Tá bem? Vamos para a próxima, então. Essa é a questão 8. Vamos para a questão 9. A respeito dos elementos de um triângulo retângulo, assinale a alternativa correta. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é definida como o lado que opõe, ou seja, que está oposto ao ângulo reto de um triângulo retângulo. Seria a alternativa D. Ok? E para finalizar, a questão 10. Deixa eu focar ela aqui certinho, ó. Na chácara do senhor José, será cercado um canteiro circular de raio 2 metros, conforme a imagem a seguir. Qual será a quantidade mínima de tela que o senhor José necessitará para cercar o canteiro? Ué, se eu estou falando do canteiro, cercar o canteiro, eu estou falando do comprimento. E como que eu faço para calcular o comprimento? É 2 vezes o π vezes o raio. O π 3,14, o raio 2. 2 vezes 3,14 vezes 2, 12,56. Alternativa D. Tudo bem, pessoal? Ficou bem clara a correção dos exercícios. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, obviamente, me procure lá no privado, que eu estarei à disposição de vocês. Tá bem? Meninos, um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Um mês de setembro abençoado a todos. Se Deus quiser, a gente estará juntos, próximos, o mais rápido possível. Que essa pandemia passe logo. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Meninos, um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, obrigado!